Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer a história do nosso país, do Brasil. No primeiro momento, eu vou falar de República da Espada. Bom, o Império de Dom Pedro II estava em crise. O poder estava concentrado no Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Os cafeicultores estavam insatisfeitos porque não havia investimentos nas províncias. E eles também estavam insatisfeitos porque em 1888 houve a abolição da escravidão. E eles queriam receber do governo, do imperador, uma indenização, só que eles não receberam. E os militares também estavam insatisfeitos, porque eles tinham ideias diferentes para o Brasil. Eles queriam que o Brasil deixasse de ter uma monarquia, né? Queria que o Brasil deixasse de ser um império para se tornar uma república e que tivesse uma república autoritária e também mais moderna, que tivesse mais investimentos aqui no Brasil, porque os outros países de fora já estavam, né, se industrializando, estavam se tornando mais modernos, e o Brasil ainda continuava, né, com a sua economia totalmente agrária. Diante de tantas insatisfações, no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República. Assim começa, né, a República do Brasil. O Brasil deixa, então, de ter, né, um imperador, Dom Pedro II, e passa a ter, então, presidente. E aí, nós vamos falar, então, da República da Espada, ou melhor, o exército assumiu o poder no Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca assume a presidência do Brasil em 1889. Ele promove uma Assembleia Constituinte. Nessa Assembleia, ele proclama uma república federalista. Ele reorganiza o governo em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O executivo, com a função de administrar o país; o legislativo, com a função de elaborar leis para o país; e o judiciário, que cuidaria das decisões em relação a crimes, questões trabalhistas, agrárias e etc. Além disso, eles também decidem que o Brasil, os brasileiros, poderão escolher o presidente através do voto direto e aberto. Mas só poderiam votar homens acima de 21 anos e homens alfabetizados. Estavam excluídos do processo eleitoral do Brasil mulheres e pessoas analfabetas. Ele também estipula a separação do Estado e da Igreja, né? E o governo, né, do Marechal passou por crise econômica. Por isso, o Rui Barbosa, ministro da Fazenda, resolveu, né, estimular o consumo no país. E aí, ele também emitiu muito
muito papel moeda e fez com que a inflação subisse. Essa foi uma política conhecida como a política do encilhamento. Ela não deu certo. Marechal, ele começa a sofrer, né, pressão no Congresso, pressão dos fazendeiros, pressão dos militares e também do povo. Ele tenta dar um golpe, mas os militares o convence a não dissolver o Congresso, porque se tentasse algo, se tentasse dar algum golpe, a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, seria bombardeada. Então, ele renuncia em 1891. Só fica 9 meses governando o Brasil. Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil, e ele assume em 1891. Ele era vice do Marechal, que renunciou. A economia do Brasil estava ruim e parte do povo queria a monarquia de volta. E, para espantar de vez o fantasma da monarquia, Floriano controla a especulação financeira. Ele resolve, então, fazer medidas populistas, como, por exemplo, construir casas, diminuir o valor dos aluguéis, isentar os pobres de pagar impostos sobre os bens de consumo e também investiu na geração de emprego. Tudo isso é medida populista para que ele pudesse se fortalecer no poder. Mas, no Brasil, começa a ter vários movimentos, né, de revolta, né, dos opositores, né, ao presidente. Então, parte da Marinha organiza uma revolta armada, né, pedindo, reivindicando novas eleições, porque não queria que o vice assumisse o governo. E no sul do país começava também uma revolução federalista. Os revoltosos queriam tirar, né, do poder o Júlio Castilhos, né, com o apoio do exército e dos fazendeiros. Mas o Floriano Peixoto, ele combate as duas revoltas com ferro e fogo. É por isso que ele fica conhecido na história como Marechal de Ferro. Mas, quando chega no fim do seu mandato, ele não quis se candidatar novamente e ele deixa, então, o governo. Prudente de Moraes assume a presidência do Brasil em 1894. Ele é paulista e foi eleito pelo povo. O país, quando ele assume, continua com crise econômica e também com crise política, né? Tinha pessoas querendo monarquia, tinha fazendeiros descontentes com a política e tinham também os militares descontentes. E eles conseguiram, né, conter a revolta do sul do Brasil no governo anterior, só que agora no sertão, né, havia uma população descontente. E aí os revoltosos eram liderados pelo Antônio Conselheiro e eles estavam, né, reivindicando melhores condições de vida, porque a inflação estava alta, muitos não tinham o que comer, a situação piorava no Nordeste por causa da seca e por causa também da má administração dos presidentes e dos governadores. O
Antônio Conselheiro, então, travou uma revolta contra o exército brasileiro. Ele venceu várias batalhas, mas em uma delas, na última, ele morreu. E aí, a partir daí, o Prudente de Moraes, ele entra em estado de sítio, ele passa então a governar juntamente com o poder legislativo e judiciário. Ele também, né, uma das coisas bem importantes, bem interessante do governo dele é que ele pacifica, né, as disputas de fronteira com a Argentina e retorna, né, a ter boas relações com Portugal e com a Inglaterra. Ele faz, né, acordos financeiros, ele consegue empréstimos e ele consegue também reduzir as tarifas alfandegárias. Campos Salles, eleito em 1898, a economia do Brasil continuava péssima. O Brasil, ele produzia mais café do que conseguia vender para outros países. Por isso, o preço do café só caía no mercado. Para conquistar o apoio dos coronéis, Campos Salles, ele criou a política dos governadores, no qual ele garantia apoio ao grupo dominante de cada estado. E, em troca, os estados garantia, né, o voto dos candidatos escolhidos por eles. Bom, os estados que mais tinham poder nesse período era São Paulo e Minas Gerais. São Paulo tinha grandes produtores de café e Minas Gerais tinha grandes produtores de leite. Daí então surge a política do café com leite, onde, durante 36 anos, só vão ser presidentes do Brasil políticos de Minas Gerais e de São Paulo. Para se manter no poder por 36 anos, foram feitos fraudes e manipulações no sistema eleitoral do período. Nós podemos dizer que as eleições eram interdependentes. Para ficar no poder, os políticos dependiam uns dos outros, né? O presidente, o governo federal, para ser eleito, ele oferecia apoio político e financeiro aos estados. Os governadores dos estados, para, né, permanecerem no poder, eles ofereciam verbas e vários benefícios aos coronéis. Mas quem eram os coronéis? Os coronéis eram fazendeiros que tinham prestígios sociais, político e econômico na zona rural. Exerciam influência sobre o povo, como, por exemplo, fazia chantagem, trocas de favores. Lembrando que, nesse período, a maior parte da população brasileira vivia na zona rural. E surgiu, então, o curral eleitoral. Por que recebeu esse nome? Porque, geralmente, os gados, né, fazem, né, e são guiados de acordo com o interesse de seus donos. Era dessa forma. As pessoas mais pobres eram guiadas de acordo com os interesses dos mais ricos. Eles, para ganhar as eleições, eles adulteravam as cédulas. Muitas pessoas, as mais carentes, os camponeses, eles vendiam seus votos em trocas de favores. E também, né, nesse período, né, tinha uma prática muito conhecida como o voto de
Cabresto, desculpa, Cabresto. Gravem aí. O que era o voto de Cabresto? Eram, por exemplo, promessas, né, de doar gados, de doar material de construção em troca, né, do voto do povo. E o voto era aberto, então todo mundo ficava sabendo qual que foi o candidato que você escolheu. E se a pessoa ousasse a ir contra, né, o candidato da escolha do coronel que tinha prestígio, o coronel, ele logo contratava um cangaceiro para matar ou para prejudicar a pessoa. Decidido a resolver o problema econômico do Brasil, Campos Salles vai à Inglaterra, pega empréstimo com os banqueiros para poder começar a pagar em 1911. Para controlar a inflação do Brasil, o ministro da Economia, Joaquim Mortinho, cria novos impostos e tira papel moeda de circulação, agravando ainda mais a situação econômica do Brasil. As pessoas mais pobres, elas vão reduzir muito o consumo, fazendo com que o comércio possa ficar estagnado. Campos Salles sai da presidência com baixíssima popularidade. Rodrigo Alves, eleito no Brasil em 1902, eleito com a ajuda dos fazendeiros de Minas Gerais e de São Paulo. Nesse período, a situação econômica do Brasil havia melhorado graças à exploração intensa da borracha na região norte. O grande objetivo do Rodrigo Alves era melhorar as situações nos centros urbanos, porque os centros urbanos estavam com muita gente e, além de estar com muita gente, havia, né, epidemias de várias doenças, como, por exemplo, a varíola e a febre amarela. Então, para conter essas doenças, ele resolveu fazer saneamento básico nas grandes cidades, principalmente, né, na capital do Brasil, Rio de Janeiro, e ele expulsou a população mais pobre dos centros urbanos. E essa população, então, foi morar nos morros, nas periferias das grandes cidades. Além disso, também, ele fez com que o Oswaldo Cruz, né, do Departamento da Saúde, fizesse uma campanha, né, de vacinação. Fosse na casa de todas as pessoas e vacinasse. Só que aí a população, ela não foi conscientizada, né, da importância dessa vacina. Então a população já tinha sido retirada dos centros urbanos e agora estavam sendo vacinadas. Muitas pessoas tinham medo de morrer. Por isso a população se revoltou contra o governo de Rodrigo Alves. Em 1903, houve uma greve geral, a primeira greve dos operários da indústria têxtil, em prol de condições melhores de trabalho. Em 1906, contrariado, o Rodrigo Alves, ele assina, né, o Convênio de Taubaté, que é uma lei, né, onde diz que o governo federal tinha que comprar o café e queimar para evitar, né, que o preço do café ficasse muito baixo, né? E aí, depois de 1906, assume, então, a presidência do Brasil o Afonso Pena, que vai ser assunto da nossa próxima aula. Fiquem com Deus e um forte abraço.